Saudações, bem-vindos à reportagem DZ. Casos de violência doméstica continuam a disparar na província da Zambésia. Motivos passionais são as principais causas onde mulheres e raparigas são as principais vítimas. Os homens também sofrem violência, mas não denunciam as autoridades por vergonha. Vejam na reportagem a seguir relato de algumas pessoas que sofreram violência baseada no gênero a nível da cidade de Climane. A violência doméstica é um dos problemas mais graves que a sociedade moçambicana enfrenta nos últimos anos. Tinha um namorado que estava a me estressar a cabeça, mas parei de lhe deixar, mas até agora ele está atrás de mim. Começaram a bater, me agredir, quando eu estava de barriga. Ela pode ser física, psicológica, econômica e social, muitas vezes perpetrada por um membro da família ou um parceiro íntimo. As mulheres e as raparigas geralmente são as principais vítimas. É importante nós consciencializarmos a priori, porque nós tendemos a olhar para situações e simplesmente fazermos fotos ou vídeos, mas é importante nós chegarmos para aquela pessoa, fazer sentar, conversar, seja um homem, conversa com o seu parceiro amigo, seja uma mulher, conversa com que a melhor coisa não é lutar, não é discutir. Então nós temos muito de passar a mão na cabeça das pessoas, com a ideia de que não devemos nos meter na situação das outras pessoas. A cidade de Climane, em particular, não é exceção do que acontece em outras partes do mundo. As vítimas, na maioria dos casos, precisam de assistência médica. O Hospital Central de Climane, por exemplo, recebe em média diária 3 a 5 casos de violência baseada no gênero, sobretudo mulheres menores de 20 anos de idade e crianças menores de 6 anos. Na violência doméstica, não é só a mulher que está a ser violentada. O homem também é violentado, mas com aquele machismo, que eu sou macho para ir denunciar, tenho vergonha. Acaba omitendo que é acidente, o que é mesmo com ferro, mas enquanto a mulher que está ali a violentar. Natália João, o nome fictício que demos a esta mulher, é uma jovem de 27 anos de idade que quase perdeu a visão num dos olhos depois de receber bofetadas do seu companheiro. Na altura, ela estava grávida. Entretanto, não quis dar muitos detalhes da violência que sofreu. Conhecemos com o meu marido, viemos para aqui, vivemos pouco tempo, depois começaram a fazer as coisas que não são, começaram a bater, me agredir, quando eu estava de barriga. Depois Deus pôs mão, assim, mas ela nesse momento me abandonou, não estamos juntos. Mas não foi queixar, porque eu aqui não tenho ninguém que vai me fazer, que vai me ajudar. A família que devia ser o seu amparo nem acredita que Natália seja vítima de violência. E mais, segundo ela, o conselho que recebeu é que deve aguentar, porque é assim que se vive no lar. É que às vezes nossas mães, quando falamos que estamos a sofrer, não acreditam. Sempre quando falava com minha tia, que já me cuidou, não acreditava, falava que o casamento sempre é assim. Mas eu sofri, eles não viram o meu sofrimento, eu por isso ainda estou aqui, mas estamos a viver assim mesmo, pouco a pouco. Entendimento agora hoje está a mudar pouco, mas não está muito assim como eu vivia lá. Mas no momento estamos aqui. As moças, em algum momento, outra coisa, o fator que faz não denunciar é a pobreza. A pessoa está a viver através daquele violador. Então, tudo está naquele aí. O que ele vai refletir? Se eu vou denunciar, já não tenho pão, já não tenho vestida, já não tenho nada. Então, ele é dependente daquela pessoa. Acaba lhe maltratando todas as vezes, ela sempre a omitir. O que depois nos leva, o que acontece? Os nossos antepassados, nossas mamás, quando a menina vai lá chorar, meu marido me bateu, meu marido me insultou, filha, eu te fiz, o lar é assim mesmo. Está a perceber? Eu também planejei com teu pai, era assim mesmo. E ali onde nós acabamos cometendo, depois começa-se a propagar a violência, por causa da pobreza. Mas se não fosse isso, não pode, porque você, lar é assim mesmo, amanhã de vir mais coisas, já morreu, é arrependimento. Mas a pessoa vinha sempre falando, eu estou a sofrer isso, mas nós, não, a comunidade assim também não ajuda nesse contexto. Joana Martins, também nome fictício, optou por terminar a sua relação amorosa de cerca de 2 anos porque já estava farta das porradas. Parei de lhe deixar, mas até agora ele está atrás de mim, só que eu não quero voltar mais para trás. Sim. O que ele fazia? Aí, às vezes, me machucava, quando eu pedi algo, não me dava.
Fiquei zangada. Eu falei, não posso ficar com essa pessoa, porque não vai me ajudar em nada. Ele te batia? Sim. Quantas vezes mais ou menos? Foi 3 vezes só. Em algum momento, as pessoas, os jovens de agora, né? Aquele primeiro momento, ali há falta de conversa. Ou daquele de... Porque o namoro, no princípio, quando o primeiro episódio, quando acontece, as mulheres omitem que é meu namorado, isso vai passar, conversa com ela, isso vai passar, mas ainda continua. O que acontece normalmente nos jovens? Eles se submetem-se a drogas psicoativos. Então, essa droga altera a mente. Quando supera a mente, ela faz aquilo, reage, pensa que tudo para ele normal, altera o comportamento. Então, algumas moças começam, o primeiro episódio não querem divulgar. Se ele denunciasse, não podia chegar a ter tempo de espancar, até de matar. Mas não são só as mulheres e as crianças que são vítimas. Os homens também sofrem violência doméstica. Aconteceu agora também com alguém próximo, em que sofreu violência e manteve-se calado porque alegadamente gosta ainda da sua parceira, ou porque tem ainda receio de informar as outras pessoas, né? Ou seja, aquele medo do próprio homem, não só medo, mas vergonha, né? Para nós, como ativistas sociais, falo da associação em que eu faço parte, pelo menos neste 2025, o nosso trabalho agora começou por fazer, com aqueles que são os nossos beneficiários, ou área de intervenção em que nós estamos mesmo falando para os homens que violência baseada no gênero olha-se pelos dois sexos, porque percebemos que a maioria das pessoas olha para a questão de violência baseada no gênero como algo simplesmente da mulher, mas não é bem assim. Estamos a falar de homens e mulheres, pese embora quem sofre mais ou os casos de violência são mais por parte das mulheres. Porém, estamos aqui agora a consciencializar que o próprio homem também precisa tomar alguma dianteira, pese embora também muitas das vezes tem acontecido por reação, né? No meio de uma briga em que o homem, por exemplo, reage com muita força. Então, o que acontece é que a mulher também reage àquela situação que o homem começou, né? Mas também não deixa de se tratar de violência. Entretanto, poucas são as vezes que estes homens denunciam, muitas vezes por vergonha. Um exemplo é o caso de um casal cuja esposa, por motivos que ninguém sabe explicar, mordeu seu companheiro no órgão genital. Mas a vítima não quis denunciar. Já vivemos um caso nesse bairro, que um casal que sempre metia-se em briga, e um certo dia a esposa mordeu o pênis do marido, e o marido, por sua vez, sentiu-se receio para ele meter a queixa. Então, nós do bairro sentimos a dor do marido, metemos a queixa para a procuradoria. E o caso está na procuradoria? E o caso agora está na procuradoria. Em entrevista não gravada, ele alegou que não queria exposição. Neste outro caso, foi a mulher que aparentemente atacou seu esposo por alegado ciúme. Mas aqui, o homem reagiu e começou a troca de socos, tendo resultado em ferimentos nos dois e precisaram de atendimento médico. Quando fomos lá, então eu deixava lá meu amigo, lá onde estava minha bebê, deixava lá meu amigo. Então eu deixei ela com minha prima lá em casa. A minha esposa com minha prima lá em casa. Eu voltei de novo onde estava meu amigo. Para o quê? Terminamos a nossa visão exatamente. Eu quando chego, logo aquela pessoa que estava a lutar com minha irmã, eu lhe encontrei, ela também quando me viu disse, agora jovem, aquela tua irmã dele, como é que eu também comecei a perguntar como é que vocês começaram essa luta e o beijo foi afinal de quem mesmo? Para você lutar por causa daquele beijo. Como é que foi? Eu a perguntar àquela senhora. Logo ela já estava a vir, minha esposa. Quando estava a vir,
em vez de parar primeiro ouvir que tipo de conversa que existe ali, não vejo, só pegou aquela senhora e lhe empurrou. A tua prima? Não, minha prima já estava em casa. Já empurrou aquela senhora que estava a lutar com a minha irmã. Eu já estava a perguntar por que você lutou com a minha irmã, não é? Então ela quando chega, logo empurra aquela senhora. Agora está a empurrar como? Se eu estou a perguntar a luta, como é que foi? Dali, empurrou aquela também levantou, queria o quê? Queria já lutar. Eu não acudi de verdade, não acudi. Pessoas que estavam lá acudiram, dali se parou. Quando se parou, aquela confusão com ela foi, não sei, ia pedir o quê. De repente, eu sem contar que ela vinha contra mim também, pegou um banco e quando essa brecha, já, luta começou daí. Quando me brecha, eu não levantei, nem fiz nada, só sentei assim mesmo a sangrar, muito mal, a sangrar, eu sentei. Pessoas ali admiraram, por que isso está acontecendo? Aliás, esta não é a primeira vez que o casal parte para a violência por ciúmes. Primeira vez que isso acontece, vocês lutam? Até que a primeira vez não é a primeira vez. Quantas vezes já aconteceu isso? Até outras vezes eu posso esquecer, mas vezes perigosas mesmo, assim são duas. Da outra vez lutamos, ela perdeu o sentido, veio ressuscitar aqui mesmo. E eu também fui buscado lá em casa com a polícia, fui na escola. Mas aquilo eu pensei que podia terminar, mas não está terminando. Não, está sempre luta. Sempre luta. Só dessa vez foi pior. Sim, porque ele é todo bebê assim, essa luta saiu na frigideira. Mas como dissemos nas linhas anteriores, não há denúncias quando as vítimas são os homens. Mas foi da queixa. Não fui queixar porque tenho medo, né? Porque não conhecia ninguém, só conheceu aqui, ele que me trouxe aqui. Nada. Por quê? Massacrar filho de dono. Não procurei dar isso. Ficamos assim. Não procuraste dar queixa para não... Massacrar filho de dono. Senão vão falar que aquela foi queixar para meu filho. O que? Ficar feio. Vamos ver ele separar dele. Na algum momento, então, essa vítima, o melhor medicamento para as vítimas de violência doméstica ou baseada no gênero, a primeira coisa é acolhimento. A partir de lá do bairro, das unidades policiais, até na porta da unidade sanitária. O acolhimento é o remédio mais importante para as vítimas de violência baseada no gênero. E quando vem aqui, para nós psicólogos, devemos avaliar o nível de transtorno que apresenta aquela vítima. E nós devemos trabalhar com os seus sentimentos emocionais, raiva, medo, calma. Então, são sinais de depressão. Então, nós acolhemos e começamos a ter algumas terapias para ir à volta à sua vida normal. O problema de um normalmente tem sido do outro. E também frisar que este é um crime público. Tratando-se de um crime público, existem mecanismos de denúncia. Existe a linha verde, existe a linha Fala Criança, onde nós podemos denunciar ou ligar para as autoridades e dizer o que está a acontecer no momento para que sejam pegas em flagrante. As pessoas tendem a dizer que têm receio e têm medo, mas existe a questão de confidencialidade, onde eu posso dar queixa, prestar queixa daquilo que está acontecendo no momento na minha comunidade ou informar que tem acontecido recorrentemente para que a polícia esteja atenta. Então, é uma questão de confidencialidade das próprias autoridades, porque costumamos haver situações, ou seja, casos a vazarem dentro da própria autoridade. É uma questão de confidencialidade que ele precisa proteger aquela pessoa que denunciou. Vezes já em que eu sempre digo que existem pessoas que são corajosas, elas não têm receio de dizer que fui eu que falei. Eu normalmente, quando me envolvo em situações de alguns casos, eu mostro a minha cara. Essa é a minha maneira de ser, é isso que eu escolhi, que é trabalhar com a sociedade, que é poder ajudar a resolver certos problemas, mas existem pessoas que têm aquele receio, então é aí onde entram os mecanismos de denúncia restritos, ou seja, confidenciais, para que ele possa informar o que está acontecendo no momento. Para ter o número de casos reportados durante o primeiro trimestre deste ano, o Diário da Zambésia enviou uma carta de pedido de informação ao Gabinete de Atendimento à Família e Crianças Vítimas de Violência Doméstica no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia. Mas até o fecho desta reportagem não tivemos resposta.
Porém, dados que constam no informe do Procurador-Geral da República indicam que durante o ano 2024 houve registro de 927 casos de violência doméstica contra 824 de 2023, tendo sido instruídos 922 processos, dos quais 183 ainda estão pendentes e 24 foram arquivados. Globalmente, a violência contra as mulheres e raparigas, embora elas estejam cada vez mais a denunciar, ainda existem muitos casos de vítimas que sofrem caladas, e esta atitude tem consequências graves, incluindo a morte. Assim termina a nossa reportagem, com promessa de cá estarmos nas próximas edições.